Saudações, personas de mentes ávidas, sou Vitor Marques, enfermeiro e professor. Estamos aqui para fazer uma revisão do sistema tegumentar, sem querer, sem ter a pretensão de esgotar sobre o tema. Na verdade, nós temos até um curso completo. Tudo que vai ser falado resumidamente aqui é dito com muitos detalhes no nosso curso completo de sistema tegumentar. Mas o objetivo da aula de hoje é justamente a gente abordar conceitos básicos iniciais, né? O mínimo que você precisa entender para poder ser um bom profissional de saúde. Pouco importa se você vai exercer a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição. O mínimo que você precisa entender sobre o sistema tegumentar vai estar aqui abordado nesta revisão. E nós já começamos falando que o sistema tegumentar ele apresenta três camadas. Temos a epiderme, a derme e o tecido adiposo. A pele, o que comumente as pessoas chamam de pele, a pele ela é formada exclusivamente pela epiderme e pela derme. O tecido adiposo ele é um tecido conjuntivo, né? Ele é um tecido que ele está associado à pele, né? Ele está entre a pele e o sistema muscular. Nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes lá na frente, mas essa já é a primeira informação importante. Pele propriamente dita, nós vamos ter a derme, né, e a epiderme, ok? Esse é o primeiro conceito extremamente importante. A pele, muitos livros descrevem como sendo o maior órgão corporal e ela reveste toda a superfície corpórea, né? Exceto os orifícios e mucosas genitais, alimentares e os olhos, né? Então nós temos a boca, cavidade nasal, a cavidade genital, cavidade anal. Então nessas partes nós temos outro tipo de tecido. 15% do seu peso é composto somente pela pele, ok? E aí nós temos estruturas anexas do sistema tegumentar. Essas estruturas, essas que estão descritas aqui, estão localizadas na região da derme e da epiderme. Então nós temos o folículo piloso, que é o pelo, nós temos as unhas, nós temos as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, glândulas sebáceas, que vai produzir, né, a proteção de gordura da nossa pele, e as terminações nervosas. Também abordaremos resumidamente cada uma dessa estrutura anexa do sistema tegumentar. Então, observando aqui, nós temos a nossa pele, né? A pele, como dito, ela é formada pela epiderme e pela derme. Então, essa primeira parte, desta linha alaranjada para cima, só isso aqui é a epiderme. Abordaremos com mais detalhes ela. A derme é toda essa parte mais branca aqui, né, mais esbranquiçada, né, com toda a substância fundamental, terminações nervosas, que é o que está, né, em destaque nessa imagem. E o tecido subcutâneo é só essa camada amarelona aqui embaixo, ok? E aí, por fim, é todo esse vermelho aqui, né, é o tecido muscular. Então, pensando em apenas pele, nós vamos ter dessa parte para cima. O tecido cutâneo seria essa parte em destaque em amarelo aqui, e a parte vermelhinha aqui embaixo seria o tecido muscular, tá bom? Nós vamos iniciar aqui a nossa revisão, e aí nós temos mostrando diversos tipos de pele. Então aqui o folículo piloso, lindos cachos, né, dessa mulher, as unhas, lindas unhas desta, né, e aqui mostrando a pele também, mais detalhes do folículo piloso, tanto o capilar, né, o cabelo, que a gente chama de cabelo, e a barba, né? Aqui também sobrancelha e os demais pelos do corpo, ok? Antes da gente aprofundar em cada parte do sistema tegumentar, vamos abordar as funções do sistema tegumentar. Nós temos algumas funções que são próprias desse sistema.
né? Está aqui abordado por números apenas por uma condição didática, né? Mas não necessariamente ela precisa ser categorizada em números. Nós temos uma função imunológica, também detalharemos ao longo dessa aula de hoje, mas também de forma bem resumida. Nós temos a termorregulação, ou seja, a regulação da temperatura corporal, a proteção do corpo aos órgãos internos, né? O sistema tegumentar ajuda a proteger os órgãos internos, a proteção contra a desidratação, funções anabólicas, né? Lembrando que o metabolismo ela é a equação matemática do catabolismo e do anabolismo. Aqui nós estamos trabalhando no anabolismo da produção de vitamina D e da produção de melanina e as funções nervosas associadas ao sistema tegumentar. Vamos a elas. Das funções imunológicas, a primeira delas nós destacamos a barreira física. A pele, ela funciona como uma barreira física mesmo, ou seja, é uma porta fechada. Qualquer micro-organismo que repousa sobre a pele, ele não consegue entrar no seu corpo, exceto se houver algum corte nesta pele. Não havendo corte na pele, né, a pele ela vai exercer essa parede como se fosse o muro da sua casa, né? Do muro para dentro é a sua propriedade, do muro para fora é a área comum, a área coletiva. Então, só vai entrar na sua casa se você abrir a porta. Então, esta é a condicionante de barreira física. Mais detalhes, né, lá na parte de imunologia, que já está postada aqui no nosso canal. E nós temos a barreira imunológica. Aqui, nós já estamos trabalhando com células do sistema imunológico, células, né, dos glóbulos brancos, né? Então, nós temos células de Langerhans, que são específicas na epiderme, eosinófilos, e aí não necessariamente específico da epiderme, mas eosinófilo é uma célula comum, inclusive da circulação sanguínea, mas eles vão atuar principalmente na epiderme. Nós temos os macrófagos, né, os grandes comedores, que vão atuar preferencialmente na derme. As imunoglobulinas, né, que são liberadas quando há algum tipo de lesão ou infecção, principalmente na derme, e citocinas pró-inflamatórias, que são liberadas aí pelo tecido adiposo branco, que são liberados principalmente pela hipoderme, pelo tecido adiposo. Tá? Então, essas são as funções imunológicas. Qualquer agressão, qualquer antígeno que agrida a pele, né, o sistema imunológico age para proteger o corpo. Na termorregulação, ou seja, a regulação da temperatura corporal, a homeotermia, o auxílio do sistema tegumentar na homeotermia, nós temos termogênese adaptativa, termo de temperatura, gênese de origem, ou seja, quando eu falo de termogênese de adaptativa, é produção de calor, né? Por exemplo, você faz qualquer atividade física, a temperatura do seu corpo aumenta, né? Parte deste contexto vem da queima lá dos adipócitos marrons, lá também abordaremos mais para frente o que eles são, mas vem da queima da gordura do tecido adiposo marrom. E aí nós temos a conservação de calor, a conservação do calor que é produzido pelos músculos e pelas ações e órgãos internos do corpo, como se fosse uma garrafa térmica, né, que conserva o calor, seja do café, do chocolate ou do chá quente. E aí a conservação do calor, ela é feita pelo tecido adiposo branco, então, produz calor. O tecido adiposo marrom conserva calor, o tecido adiposo branco. E no auxílio da conservação do calor, né, da homeostasia, da homeotermia, perdão, nós temos a piloereção. Pilo de pelo, ereção de ficar em pé. Então, se está muito calor, os pelos ficam mais deitados, porque aí acumula menos ar,
entre um pelo e outro. Quando está muito frio, os pelos ficam mais eretos, né, para poder ter bolsas de ar quente entre um pelo e outro. Então, principalmente para as mulheres que prestam muito atenção no cabelo, começa a prestar atenção que nos dias frios o cabelo ele tende a ficar mais armado, porque aí você tem a ação da piloereção para ter bolsas de ar. Isso é muito mais detalhado lá no curso completo. Nós temos proteção dos órgãos internos, e aí quem faz isso é o colchão do tecido adiposo. A gordura serve como, né, um colchão mesmo. Então, qualquer trauma, que é uma agressão externa ao corpo, ela é absorvida pelo tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo você tiver, quanto mais tecido subcutâneo adiposo você tiver, mais absorção aos traumas o seu corpo terá, tá? E o inverso também se faz verdadeiro. Se você é muito magrinho, tem pouco tecido adiposo, qualquer trauma já incide diretamente sobre os órgãos, tá? Então, essa é a forma de proteção dos órgãos internos, ok? Óbvio, aqui também nós temos o auxílio do tecido adiposo visceral, mas aí é um outro contexto, aí já foge do sistema tegumentar. Proteção contra desidratação, então o sistema tegumentar ele participa junto do sistema excretor. O sistema excretor é um sistema formado, né, pelo sistema respiratório, sistema urinário e sistema tegumentar, isso na porção de eliminação, tanto da água, quanto do gás carbônico, quanto dos sais minerais. Óbvio, aqui na pele nós não conseguimos eliminar gás carbônico. Aí ainda está faltando também os excretas nitrogenados, que no ser humano é principalmente a ureia. Então, aqui na pele, o sistema tegumentar ele auxilia tanto na eliminação de água quanto na eliminação de sais minerais. E aqui na eliminação de água, nós também temos um complemento aqui, ó, na termorregulação. Então, quando a gente faz o suor, né, quando o corpo produz suor, o objetivo do suor é reduzir a temperatura. Então, aqui não seria mais a conservação do calor. Suor seria redução da temperatura corporal por meio do suor. Tá? Nós temos funções anabólicas da célula, então a produção da vitamina D. A provitamina D é produzida lá na luz do intestino delgado, ela é absorvida, cai na corrente sanguínea, essa provitamina D vai até a derme. Quando nós temos a exposição aos raios solares, a provitamina D se transforma em vitamina D. Mais detalhes será dado no curso completo. Aqui hoje o importante é só entender que a vitamina D ela é produzida no sistema tegumentar, mais especificamente na derme, através da exposição aos raios solares, assim como a produção da melanina. Melanina é aquela que vai dar a cor da nossa pele, né? Então, seja, as pessoas de pele branca ou de pele preta e as variações entre um extremo e outro, quando são expostas aos raios solares, produz a melanina que vai dar a cor da pele. E as funções nervosas são todas as funções sensitivas, sejam essas funções sensitivas de prazer, sejam essas funções sensitivas de dor. O cérebro ele é apenas um órgão que está, né, protegido na caixa craniana. O cérebro não interage com o ambiente. Então, para o nosso corpo entender se nós estamos sendo agredidos ou não por algum ser externo, ou se nós estamos sendo agradados ou não por algum ser externo, né? Então vamos pegar um carinho de mãe, um carinho de companheiro ou companheira, né? Uma agressão, uma picada de inseto, e aí vamos para a selva, né? Uma mordida de algum animal. O corpo vai entender isso através dos sentidos do tato. Então, nós vamos abordar um pouquinho com mais detalhes também quando chegarmos ali na derme para falar sobre as células sensitivas, tá?
Chegando nas camadas da pele, nós temos a primeira camada de fora para dentro, né? Então, ou seja, da parte que eu consigo tocar, o que eu observo, né? Nós vamos começar de fora para dentro, falando da epiderme, da parte superficial para a parte profunda, vamos começar falando da epiderme. Então, a epiderme é essa camada mais externa aqui, né? Então, aqui estaria a epiderme, ok? Então, toda essa área aqui é composta pela epiderme. É dela que nós vamos falar neste momento, ok? Então, a epiderme ela é coberta por uma camada hidrolipídica. Hidro de água, lipídica de gordura. Então, quando eu penso em camada hidrolipídica, a água é produzida pelo suor, os lipídios são produzidos pelas glândulas sebáceas. Tanto a glândula sudorípara quanto a glândula sebácea, elas se encontram na derme. Nós já veremos isso mais adiante. Mas é isso que reveste a nossa pele. Eu vejo as meninas jovens, né, as mulheres jovens, brigando contra a pele gordurosa. Isso é natural, isso faz parte da pele humana, da epiderme humana, tá? E elas são produzidas, como já disse, né, pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. O objetivo disso é manter a pele flexível e também exercer uma barreira contra bactérias e fungos. Nós já veremos uma imagem lá na frente, né, mostrando como é que a pele fica quando ela está desidratada. A epiderme ela é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso. Não vou detalhar muito isso, né? Quando eu penso epitélio, são células epiteliais, células de cobertura. Estratificado é que ele é formado por camadas, e pavimentoso é que cada camada vai ter a sua própria natureza, como se fosse independente, mas não são interdependentes. São células escamosas divididas em várias camadas. A epiderme chega a ter até 2 milímetros. Então, quando eu penso em 2 milímetros, cada risquinho desse aqui, né, pequenininho, é 1 milímetro, ok? Então, quando eu penso em 2 milímetros, nós temos 0, 1, 2. Então, só isso aqui seriam 2 milímetros. É muito pouco, né? Muito fino. E, óbvio, as regiões onde tem mais atrito são as regiões mais grossas. Então, por exemplo, a epiderme da região anterior do antebraço é extremamente fina. A epiderme do cotovelo é extremamente espessa. A epiderme da palma da mão é extremamente espessa. A epiderme da sola dos pés é extremamente espessa, justamente por conta do atrito. Tá? E aí, pensando na epiderme, ela é dividida em 5 camadas, por isso que eu falei lá no slide anterior, que são camadas estratificadas, né? Várias camadas. Então, nós temos de fora para dentro, do superficial para o basal, né? Mas o número 1 seria a camada basal, camada mais profunda da epiderme. Professor, por que você colocou a camada basal mais profunda como número 1? Porque ela é a mãe de todas. Na camada basal que surgirão todas as outras camadas. Então, a camada basal decora como a mãe. É a mãe de todas as células, ok? É a mãe de todas as células. Aí a segunda camada seria a camada espinhosa, que é a camada imediatamente acima da camada basal. Eu vou falar com mais detalhes de cada uma delas. A terceira camada de baixo para cima, de inferior a superior, né? De profundo para superficial, seria a camada granulosa. A quarta camada seria a camada lúcida. E a última camada é aquela que a gente consegue encostar, aquela que a gente consegue ver. Essa é a camada córnea. Vamos a elas. Então, nós temos aqui essa parte marrom azulzinha aqui. Essa é a camada basal. Da camada basal vem a camada espinhosa. A camada espinhosa continua crescendo, se transforma em camada granulosa.
A camada granulosa continua se desenvolvendo, se transforma em camada lúcida. Essa camada lúcida vai sendo empurrada para cima e vira camada córnea. Então, tudo isso aqui forma a epiderme, né, com as suas subdivisões. Veremos também com mais detalhes, ok? Mais uma vez, nós temos aqui a camada basal, essa amarelinha, a camada espinhosa, toda esta camada aqui, a camada granular, que seria essa daqui, percebe que já não tem mais núcleo, a partir daqui as células já estão tecnicamente já queratinizadas, já estão morrendo, né? Nós temos a camada lúcida e, por fim, né, aqui formando a nossa massa folhada, né, a camada córnea, ok? Aqui as células já estão totalmente mortas, não existem células vivas na camada córnea. Mais uma vez, uma outra imagem diferente mostrando a mesma coisa, camada basal. Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e córnea, ok? É isso que a gente tem na nossa pele. A mesma, uma outra imagem, né? Quanto mais imagem a gente vê, mais fixado na mente fica. Então, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, aqui, camada lúcida e a última camada, a córnea. Vamos a elas. Quando a gente fala, né, da estratificação, é isso. A camada basal, o próprio nome diz, ela é a base. Da camada basal surgem, por meio de mitose, células idênticas, e aí essas células vão empurrando as células para cima. Então, é esse processo mesmo, vai empurrando para cima, numa constante troca de células da epiderme. Tá? E aí, quanto mais, quando elas já vão chegando aqui na camada lúcida, percebe? Elas já se tornam totalmente queratinizadas, ou seja, já tem uma proteção de queratina, que é uma proteína extremamente resistente, que vai formar a nossa capa protetora. Pensando aí em Darwin, né, seria a evolução dos répteis, né, aquela pele grossa que os répteis têm, para poder a gente aguentar a vida na superfície terrestre, e a camada córnea, praticamente, as células já estão totalmente mortas, e elas literalmente se descamam mesmo. Então, parte lá da função imunológica, aqui nós temos várias bactérias, né, a microbiota natural da pele, que também auxilia no processo imunológico, porque aí você tem uma competição, um outro micro-organismo que quisesse repousar na pele vai ter que brigar com as nossas bactérias. Então é assim que funciona a substituição das células da epiderme, ok? Aqui mostra a mesma imagem, o mesmo raciocínio, só que numa velocidade muito mais rápida. Então, aqui as subdivisões, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e a córnea. Então, é assim que funciona a substituição das células da nossa epiderme. Ok? A epiderme não possui vasos sanguíneos e os nutrientes e os oxigênios chegam até essas células por meio da substância fundamental da derme. Iremos explicar isso logo mais adiante. Tá? Então, aqui, mostrando a imagem, nós temos essa parte, tecido subcutâneo, esta parte, derme, e esta parte aqui, a epiderme. Né? Aqui as diversas camadas, olha aqui a camada basal, aqui a camada lúcida e aqui a camada córnea. Percebe? Não tem vasos sanguíneos. Não existe vasos sanguíneos. Então, todos os nutrientes, eles vêm aqui aos vasos sanguíneos da pele. Então, eles vêm por um processo de difusão, né, entre as células, e aí ele alimenta principalmente as células da camada basal, que são, como a gente viu, é a mamãe. Né? Camada basal é a mamãe, e da mamãe surgem todas as filhas. Ok? E é
tão nítido que não possui vasos sanguíneos, que quando você, né, abusa do sol e começa a descamação epitelial, né, epidermal, a sua descamação da camada córnea, isso aqui que você puxa é a córnea e não sangra, não tem sangue, ok? Essa segunda camada que a gente vê aqui já é a camada lúcida e a parte da camada granulosa, vai depender da extensão da descamação. E olha quando eu tinha dito que é menos de 2 milímetros. Olha a finura. Próxima vez que isso acontecer com você, percebe a finura. Aqui, nesse caso, é menos de 1 milímetro, ok? Em relação à epiderme, nós temos, por fim, a camada basal. Além da produção de células novas, é na camada basal que se encontram os melanócitos. O objetivo dos melanócitos é produzir melanina através da ação dos raios ultravioletas. E aqui, eu tinha falado lá em cima na derme, né? Peço perdão. Aqui também na epiderme vai ter a formação da provitamina D em vitamina D, ok? Por meio da exposição dos raios UVA e UVB. Não vou explicar o mecanismo de formação da vitamina D, mas o que nos interessa neste momento é a produção da melanina. Então é isso. Aqui nós temos a camada basal. Da camada basal, a exposição aos raios UVA e UVB. Dessas exposições, né, o corpo produz a melanina, que vai ajudar como um filtro para proteger o corpo contra a agressão dessa força radioativa solar, ok? Então, esse é o objetivo desse entendimento da aula de hoje. Em relação à epiderme, dúvidas, angústias, frustrações, né? Aqui as diferentes cores da epiderme, né? Vamos à derme. A derme seria essa camada aqui, ó. Então, aqui nós vemos a camada basal da epiderme. Então, da camada basal da epiderme até a primeira camada do tecido subcutâneo, tudo isso aqui seria a derme. Vamos falar sobre esta parte do sistema tegumentar. Vamos comigo. Então, a derme é o tecido conjuntivo sobre o qual se apoia a epiderme. As principais células da derme são os fibroblastos. E os fibroblastos, eles são responsáveis pela produção das fibras de colágeno e das fibras de elastina, ok? E aí nós temos também, nesse tecido conjuntivo, grande parte desse tecido conjuntivo é formado pela substância fundamental. Vou explicar de forma não tão detalhada, o detalhe estará lá na aula mais completa, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a substância fundamental. Então, nós temos aqui fibras de elastina, fibras reticulares, nós temos fibras de colágeno e nós temos aqui a substância fundamental, que é toda essa área vazia, ok? Então, fibras reticulares, aqui nesse caso aqui está mostrando capilares, temos macrófagos, outras células corporais, mas o objetivo desta imagem aqui é a gente mostrar, né, tanto as fibras de elastina, de colágeno, quanto a substância fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Aqui nós temos as mais espessas, as fibras de colágeno, as mais fininhas nesta imagem, as fibras de elastina, e todo esse espaço branco seria a substância fundamental. Esses pontos mais escuros seriam aqui os fibroblastos que vão formar essas fibras.
Decora a fibra como se a fibra fosse uma corda. Decora a fibra como corda. Fibra de colágeno, corda grossa. Fibra de elastina, corda fina, né, e elástica, como um elástico mesmo, aquele elástico que a gente usa para envolver, entrelaçar e prender alguma coisa, ok? Da mesma forma, a fibra reticular, fibra fina, tá? Então, a derme, as funções da derme, nós temos, ela possui uma rica rede vascular, né, como nós vimos, a epiderme não tem rede vascular, já a derme tem bastante rede vascular, né, e tem bastante inervação. Essa inervação, né, ela vai trabalhar no aspecto sensorial, vai auxiliar na termorregulação, na regulação da temperatura corporal, auxilia no processo de cicatrização, e aí a cicatrização ela acompanha junto com o processo de inflamação, mas a inflamação pode ser relacionada, por exemplo, a um processo infeccioso, e aí aqui na inflamação a gente vai pegar toda aquela explicação inicial sobre a função imunológica da pele, e aí nós temos aqui a sensibilidade tátil de pressão e térmica, além do auxílio do controle da pressão sanguínea por meio da vasodilatação periférica. Não vamos entrar em detalhes. O objetivo de hoje é vocês entenderem as funções exclusivas da derme. Então, nós temos aqui uma imagem com várias células nervosas, né? disco de Merkel, bulbo de Krause, corpúsculo de Pacini. Nós vamos falar o que cada um deles funciona, né? Como é que eles agem, mas o objetivo aqui é vocês entenderem toda a sensibilidade tátil é dada pelas terminações nervosas. Aqui, nessa imagem, a gente percebe o vaso arterial em vermelho, o vaso venoso em azul. Aí nós temos uma vênula, né, um vaso venoso extremamente fino, e uma arteríola, um vaso arterial extremamente fino. Dessa parte aqui, essa daqui é a camada basal da epiderme, aqui é a córnea, camada lúcida. Então, essa parte aqui é a epiderme. Percebe, na epiderme não tem vasos sanguíneos, assim, também, né, praticamente nenhuma terminação nervosa, muito pouco terminação nervosa, né, esses condicionantes estão aqui na região da derme. Mais uma imagem para ilustrar, né? Então aqui nós temos camada basal, camada córnea, as outras camadas da epiderme, e aí nessa parte aqui nós temos toda a derme. Daqui para baixo nós teríamos o tecido subcutâneo, né? Essas bolinhas amarelinhas aqui está mostrando, está traduzindo como os adipócitos. Aqui eu vejo uma artéria, aqui eu vejo uma veia, né? Vênula e arteríola. Então, e aqui todos esses componentes aqui são as terminações nervosas sensitivas, ok? Aqui é onde, quando eu tinha explicado anteriormente, o que vai promover a nutrição das células da epiderme, em especial das células da camada basal. A matriz extracelular, né? Então, ou seja, tudo aquilo que não é célula é chamado de matriz extracelular. Então, nós vamos ter as cordas de colágeno, as cordas de elastina, né? E toda essa parte esbranquiçada, que seria a substância fundamental. Então, nós temos a parte fibrosa, que são as cordas, né? Decore fibras como corda, corda de colágeno, corda de elastina. E a parte amorfa, ou seja, a parte não viva, é formada pela substância fundamental. E a substância fundamental nós temos glicosaminoglicanos, proteínas multiadesivas, proteoglicanos, e aqui eu estou atrapalhando, nós temos os íons, que quando os sais minerais estão presentes no nosso corpo, eles
adquirem a forma de íons. Decora aqui como, nós vamos ver mais na frente, gelatina. Decora a substância fundamental como gelatina, ok? Já entenderemos um pouquinho mais na frente. Então, a mesma imagem anterior, corda de elastina, corda de reticular, corda de colágeno e toda essa parte que não tem nada, parte amorfa, a gelatina da pele. Já vamos entender cada uma delas, ok? A derme, ela tem a camada papilar, que é a parte que está em contato com a epiderme. E ela tem a camada reticular, que é a parte que está em contato com a hipoderme. Então, nós temos aqui camada papilar, em contato com a epiderme, e camada reticular, que vai estar em contato com a hipoderme. A camada reticular é muito mais espessa, muito mais forte, e a camada papilar mais fina, né? E o objetivo das duas é fazer a junção. Aqui é um tecido conjuntivo de conexão, ok? A camada papilar é um tecido conjuntivo frouxo, apresenta uma certa elasticidade, e aqui o tecido conjuntivo denso não moderado, principalmente formado por fibras de colágeno, fibras elásticas e os vasos sanguíneos de maior calibre. Olha os vasos sanguíneos de maior calibre aqui embaixo, ó. Ok? Então, essa é a diferença entre camada papilar e camada reticular, tá? De novo, outra imagem aqui, uma imagem de microscópio, camada basal, córnea, camada lúcida, tudo isso aqui formando a epiderme. Aí nós temos o tecido frouxo, camada papilar, tecido conjuntivo denso, camada reticular, tecido conjuntivo denso modelado, tecido conjuntivo, ou ao contrário, tecido conjuntivo denso modelado seria este daqui, tecido conjuntivo denso não modelado seria este daqui. Modelado por quê? Porque ele é formado em linhas retas, umas cordas melhor agrupadas, ok? Então, essa é as camadas da derme. E a substância fundamental tem como funções unir tecidos, absorver impacto, quanto maior, mais espessa for a parte amorfa, a substância fundamental, mais impacto ela consegue absorver. Ela é resistente à tração, tem uma certa elasticidade, né? Então, quando alguém puxa o nosso braço, ela não se rompe com facilidade. Preenche os espaços entre as células e entre as fibras, como eu mostrei naqueles pontinhos. Ele também faz o armazenamento de gordura, armazenamento de íons, né? Também armazenamento de água, armazenamento, né, de glicose, faz a defesa imunológica, auxilia no processo, porque é aqui que os macrófagos vão conseguir se transitar, e também auxilia no processo de coagulação sanguínea. Lá na coagulação sanguínea também auxilia no processo de cicatrização para os enfermeiros. Quando eles falam, olha, está formando tecido de granulação, é aqui na substância fundamental. Faz o transporte dos gases, oxigênio e gás carbônico, faz o transporte de nutrientes orgânicos e inorgânicos, aqui o inorgânico, principalmente a água, né? Mas aí aqui nós vamos ter também vitaminas e sais minerais na forma de íons, e transporte de excretas celulares, que no caso do ser humano é a ureia. Então, que eu já tenho certeza que a imagem já está melhor, mais fixada na sua mente. Essa daqui é a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa. Aqui só esse pontinho. Oh, meu Deus, fugiu o nome. Fugiu o nome.
camada lúcida e, por fim, e não menos importante, a camada córnea, né? Então, aqui na epiderme, nós temos camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Então, tudo isso aqui formando a epiderme. A derme, nós temos fibras grossas, cordas de colágeno, cordas finas, cordas de elastina. Ou essa daqui também poderia ser a corda reticular, a fibra reticular. Essa imagem aqui não deixa muito claro. Aqui na parte de cima, nós temos aqui toda essa parte da divisão da derme, né? Nós temos aqui a camada papilar e a camada reticular. Ok? Camada papilar e camada reticular. E toda essa parte, né, em que não tem nada, essa parte de preenchimento, essa parte de preenchimento é a nossa substância fundamental. Então, quando o vaso sanguíneo traz o sangue para a nossa pele, né, para qualquer parte do corpo, o raciocínio ele é o mesmo para qualquer parte do corpo. Aqui esses vermelhinhos são os glóbulos vermelhos, eles não saem da corrente sanguínea, eles permanecem na corrente sanguínea. Por meio dessas aberturas aqui nos capilares sanguíneos, aqui está mostrando a saída de um glóbulo branco, mas poderia ser também a parte líquida do sangue, né? A parte do plasma do sangue. Então ele vai, num primeiro momento, escorrer como se fosse a água mesmo, né? E aí ele vai invadir essa parte da substância fundamental, essa matriz extracelular, né? Essa parte intersticial, intercelular. Então, cada parte do corpo você vai ver que tem uma descrição diferente, mas o raciocínio é o mesmo, ok? E aí nós vamos ter, quando esse líquido do sangue, né, o líquido do plasma, invade a parte intercelular, aqui no caso da nossa derme, a substância fundamental, ele não vai ficar em formato líquido. Ele vai adquirir um formato de gelatina. Isso que eu falei, decora essa forma gelatina. Porque aí, por conta da ação dos glicosaminoglicanos, dos proteoglicanos, das proteínas multiadesivas e dos íons, né, esse líquido ele vai adquirir um aspecto mais gelatinoso, né, e aí vai dar essa consistência mais firme da pele. Isso está extremamente visível quando a gente observa a pele dos idosos, que já tem muito pouco, né, desses componentes que compõem essa parte. Ok? Então, essa seria a substância fundamental. Em relação à derme, dúvidas, angústias, frustrações? Então, vamos aí às estruturas anexas da derme. Ou seja, aquilo que não são a derme, mas estão acoplados, trabalham juntos, por isso que é chamado de órgãos. Nós temos os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as terminações nervosas. Né, os pelos, estrutura maciça queratinizada, né, formada por queratina, principal proteína, e é produzido no bulbo piloso. Né? Então, nós temos aqui o pelo, o músculo eretor, o vaso sanguíneo que vai fazer a sua nutrição, e aqui nós temos as glândulas sebáceas acopladas ao pelo. As unhas, também formada por queratina, e aí já muito mais queratina do que os pelos. A unha tem todas as suas divisões, a matriz, o sulco, né, a lâmina da unha, a parte da unha livre, né? Então tem toda uma subdivisão da unha que nós não vamos entrar em detalhes hoje. Nós temos as glândulas sebáceas, né? Podem estar anexadas direto aos pelos e temos algumas glândulas sebáceas anexadas, né, ligadas aos lábios. Ou seja, o objetivo da glândula sebácea é
produzir a gordura de proteção. Então, essa gordura vai lubrificar o pelo, e aqui nesse caso, essa gordura vai lubrificar os lábios. E nós temos as glândulas sudoríparas, que atuam junto com o sistema excretor, eliminando água e sais minerais. Aqui no caso da ureia, ela não é eliminada nas glândulas sebáceas. A ureia ela é eliminada só lá na urina. Aqui só vai eliminar ureia se houver alguma doença, algum problema do indivíduo relacionado à saúde, que nós não vamos abordar hoje. Ok? Então aqui é a glândula sebácea. A glândula sudorípara. Aqui o pelo, músculo eretor e glândula sebácea, ok? Essas são as estruturas anexas da derme. E aí, por fim, nós temos as terminações nervosas. Como eu falei, cada uma dessas terminações, ela é responsável por alguma sensibilidade. O importante nós entendermos é que todas as sensibilidades que a gente tem são definidas pelas estruturas, pelas terminações nervosas que nós temos na pele, tá? Então, a mesma imagem que nós vimos anteriormente, uma imagem diferente com algumas outras terminações nervosas. Já sei que vocês já estão craques. Aqui, camada basal. Aqui, córnea. Aqui, camada lúcida. Camada espinhosa. Camada granulosa. Aqui, porção papilar, porção reticular. Aqui, substância fundamental. Aqui nós não temos as fibras de colágeno. E aqui é onde que nós vamos abordar, né, em breve, o tecido subcutâneo, ok? Em relação à derme, todas as suas estruturas, dúvidas, angústias, frustrações. Então vamos finalizar a aula de hoje, essa revisão, né, esse resumão, falando da hipoderme. Hipo, a parte inferior, derme, né, o que a gente acabou de ver. Então, nós temos aqui camada basal, córnea, camada lúcida, espinhosa e granulosa da epiderme, porção papilar, porção reticular da derme. Aqui nós não temos fibras nervosas, a substância fundamental, a gelatina. Aqui nós temos as terminações nervosas. Esse azulzinho é um vaso sanguíneo. E a hipoderme é só essa parte aqui. Essa parte que nós vamos estudar a partir de agora, ok? Tecnicamente já não faz parte da pele, faz a conexão entre a derme e a fáscia muscular. Fáscia é a capa, tá? Então nós temos aqui mais uma imagem, percebe? Nós temos córnea, camada basal. Então, tudo isso aqui, essas duas primeiras linhas, a epiderme, essa partezinha aqui, a derme, e toda essa parte, tecido subcutâneo. Aqui é o músculo. Ok? Na hipoderme, nós temos a camada aureolar, que é superficial, a lâmina fibrosa, que é intermediária, e a camada lamelar, que é a camada profunda, né? Na aureolar, nós vamos ter adipócitos globulares e volumosos e vários vasos sanguíneos, ok? A fibrosa faz a divisão das duas e a lamelar ela é mais profunda, né? E ela é um tecido muito mais de reserva. Vamos a elas, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, a aureolar, fibrosa e lamelar, ok? A aureolar, fibrosa e lamelar. Essas agulhas aqui são agulhas daquele procedimento de sugar as gorduras. Ai, fugiu o nome, procedimento estético de lipoaspiração. Né? Então, aqui é onde pode acontecer as lipoaspirações. E aí nós temos aqui a derme e essa partezinha superior,
a epiderme, e aqui na parte, essa daqui seria o músculo, ok? Como eu tinha dito, a parte, a parte areolar, ela tem adipócitos muito grandes, né, e bastante vaso sanguíneo, que é justamente para armazenamento e queima, e a parte lamelar, né, já é uma parte mais de reserva. Nós já vamos ver aqui é a derme e a epiderme, né, que o tecido adiposo ele é dividido em marrom, dividido em branco e bege. O marrom ele vai ter muitas mitocôndrias, para produzir energia mesmo. Então é aqui que nós vamos ter muita queima de energia. E o branco, percebe? Ó, esse verdinho aqui é o núcleo. Ele praticamente não tem mitocôndrias, né? Então ele serve muito mais como armazenamento, né? Então é assim que a gente vê numa lâmina de microscópio. Então, olhando aqui, ó, aqui estaria principalmente os brancos e aqui estaria, aqui estaria os marrons, né? Armazenamento e queima de energia, e os brancos servem principalmente como armazenamento. Então, o marrom é ele que vai dar o calor, né? Por causa da queima dessa gordura. E o branco é ele que vai servir como um cobertor, é ele que vai conservar o calor, porque ele vai formar uma manta, como numa garrafa térmica. Tá? Essa é a subdivisão. Nós temos áreas bem específicas, né, de tecido adiposo marrom, corporal, fácil de queimar a gordura, né? E aí os tecidos adiposo branco, né? Já é mais difícil, mas decora desta forma aqui, ó, nesta imagem aqui. Tecido adiposo marrom, mais superficial, queima gordura, produz calor. Tecido adiposo branco, mais profundo, serve como reserva, aquele que quem vai para a academia, você fala, nossa, esse daqui é mais difícil de queimar, tá? Por que é mais difícil de queimar? Porque o adiposo branco praticamente não tem mitocôndrias, não produz energia, e o tecido adiposo marrom, muitas mitocôndrias. Professor, você falou da bege. A bege é ela que ela vai migrar entre um e outro. Quando você come muito e pratica pouca atividade física, né? Aí, ele pende para formar tecido adiposo branco. Principalmente quem come e vai dormir. Nós vamos ter uma aula específica só sobre técnicas de emagrecimento. Comeu e dormiu, vai produzir muito tecido adiposo branco. Comeu, né? E fez muita atividade física. Aqui nós temos a ativação do frio também, né? Para a produção de calor. Aí, esse tecido adiposo bege vai migrar as células para o tecido adiposo marrom. Qual que é a diferença do adiposo marrom para o adipócito marrom para o adipócito branco? A quantidade de mitocôndrias, elas que vão fazer as queimas das gorduras. Essa é a revisão, nós não temos nenhuma pretensão de encerrar o tema, né, esgotar o assunto, pelo contrário, cada um desses componentes é amplamente discutido em cada aula específica. Então, nós temos uma aula extremamente extensa só sobre epiderme, uma aula só sobre derme, uma aula só sobre tecido fundamental, substância fundamental. Opa, os cachorrinhos agora acordaram. Nós temos uma aula extensa só sobre fibras de colágeno e fibras de elastina, uma aula extensa só sobre epiderme, tecido gorduroso. Hoje seria só uma revisão mesmo sobre esses contextos. Dúvidas, angústias, frustrações. Agradeço muito a presença de todos. Se possível, nos ajude deixando o seu like, compartilhando essa aula e deixando um comentário para que o vídeo ganhe relevância no YouTube e possa chegar a outras pessoas. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima aula.